Olá, avicultores esportivos, criadores e preservadores do Galo Moura. Eu sou Pedro Mendes e, assim como você, um avicultor esportivo, um criador, um preservador dessa raça de combatentes maravilhosa. Estou aqui com Luiz Alberto e Zé Carlos, no estado de Sergipe, né? Fazendo uma visitação a todos os amigos aqui sergipanos. Um abraço a Sergipe, tá? A gente entrou num assunto muito interessante aqui e a gente queria passar um pouco disso para vocês. Luiz, eu queria lhe fazer uma pergunta. A gente sabe que hoje o galismo brasileiro, uma atividade cultural, secular, como a gente sempre fala, vem desde a época da colonização até agora, a criação, essa essência do galo Moura, que é fruto da miscigenação de vários galos, essa relação de amor do homem com essas aves, tá? Uma relação de séculos, uma relação de muito amor, carinho, de preservação acima de tudo. Hoje é muito perseguido, ou seja, é uma cultura perseguida, uma perseguição ideológica, tá? Que nada mais faz do que ameaçar a própria sobrevivência e existência do galo Moura, porque não existe avicultura esportiva sem o galo Moura e também não existirá o galo Moura brasileiro sem a avicultura esportiva, sem a prática dessa cultura secular. Como é que você vê essa situação de perseguição preconceituosa que nós vivemos? E, na sua opinião, o que é que os avicultores esportivos, o que é que os galistas devem fazer para mudar o rumo dessa história? Eu queria que você nos presenteasse aí com sua... Boa noite a todos. Antes de iniciar minha fala, eu gostaria de agradecer de coração. Eu acho que o galismo é isso, é uma confraria. A gente precisa fazer uso do galismo como espaços de encontro e confraternização. Pedro, veja bem, o galismo ele precisa, antes do que nunca, se organizar. Sem mobilização, sem unidade, a gente não tem como demonstrar força. Infelizmente, para que o galismo ascenda a uma condição de vencer essa questão do preconceito, da discriminação, a gente necessita do empoderamento. E para que o galismo atinja essa condição, a gente precisa alavancar um projeto que se inicia em todo o país de forma tímida, mas que eu acredito que irá germinar, irá fornecer frutos no futuro, que é a condição de associação de todo criador. A gente precisa, antes do que nunca, nos associar, fortalecer e criar uma entidade de classe que possa falar pelo criador. Então, as associações, ela vai ser uma entidade jurídica que pode falar em defesa do criador. Nós já temos o Manual Moura, que é a portaria 1998, que garante o criar e preservar. Que é lei em 3 estados, né? Sergipe, Roraima, Paraíba. Nós temos a DPF 640, uma decisão monocrática, muita gente questiona, do ministro Gilmar Mendes, mas que é favorável. Parabéns ao ministro. Parabéns a ele, porque não vem em benefício apenas da ave combatente, mas de todos os animais. Nós, criadores da ave combatente, somos também preservacionistas. O que a gente deseja é que os ambientalistas e animalistas nos insiram no bojo do direito dos animais. Nós não somos cruéis nem praticantes de maus tratos. Deixa eu só fazer um breve... Né? Nunca nos dão, né? Eu digo sempre, nós somos verdadeiros preservadores. Nós somos, na verdade, os verdadeiros ambientalistas do galo Moura, porque o habitat natural do galo combatente é a casa do criador, é seu quintal, sua chácara, seu sítio. Sem a gente teria acabado. E nunca nos permitem sequer a nossa versão. Então o preconceito é tão grande que eles já falam assim, não, você é criador de galo combatente, então sai para lá. Como se o galo em si mesmo fosse o mal. E na verdade um galo é obra divina, o galo combatente é obra da natureza. Né? Queremos mudar o galo combatente, o destino, façamos uma petição a Deus para mudar o estado das coisas e o comportamento dos seres. Abraham Lincoln, um dos presidentes americanos, foi indagado sobre a questão do combate da ave combatente e ele disse o seguinte: como é que vocês querem que eu mude a natureza das coisas? Porque se Deus os criou dessa forma, como é que eu, simples ser humano, mero mortal, vou alterar? Pessoal, eu quero agradecer aqui ao Gildo, do Paraná, que é um interlocutor com a gente, e eu sempre faço um clamor. Sempre que vocês encontrarem uma nota, uma notícia jornalística, um abraço para o meu amigo Ricardo Justino. Me desculpe, eu não sabia não, foi Guegueiro que me botou em xeque mate aí. Então, fazendo falta aqui, viu, Ricardo? Um grande abraço para você. Eu perguntei logo, cadê Ricardo? Pô, não vem me dar um abraço não, se ele tá escondido. Tá... Então veja só, pessoal.
O que é que eu conclamo aos aficionados, praticantes e preservacionistas? Sempre que vocês encontrarem alguém condenando a cultura do galismo, impõe ao mesmo o contraditório. Ainda que ele não queira ouvir, você impõe a sua fala. Recentemente houve uma nota jornalística de uma apreensão no espaço de eventos. E eu fui lá e fiz um depoimento, o Gildo fez outro, e a gente percebeu que tinha mais de 60 compartilhamentos e participações de galistas que estão se encorajando. Então vocês tenham certeza, o que nós estamos fazendo aqui, o Pedro Mendes com o canal dele, eu criei o meu aqui em Sergipe, o Zé Carlos, que é um criador, grande conhecedor aqui do estado, o que a gente quer é enaltecer a figura do galista e apresentar para essas pessoas que fingem não nos conhecer a nossa cultura. Houve um evento, Pedro, na Universidade Federal de Sergipe, o 5º Congresso Brasileiro e o 2º na América Latina. E eu estava lá enquanto representante da avicultura esportiva para ouvir aqueles que nos condenam. E você sentia no semblante de doutores de universidades, de representantes do Ministério Público de São Paulo que estavam como palestrantes, sentindo orgulho em demonstrar que nos impediu de exercer um direito que está na Constituição. Todo país que não preserva seu passado perde uma página na história. E o país que não tem história não existe. Não tem futuro. Então o artigo 215 ele nos assegura enquanto cultura. Nós somos criadores de um animal que está aqui desde o seu processo de colonização. Olhe, lembrem, Machado de Assis dizia que os espaços de eventos da Ave Combatente era o Jockey Clube do Pobre. No Rio de Janeiro do século XIX. No Nordeste é a vaquejada do pobre. Então vocês entendam, a avicultura esportiva, ela tem uma importância na Constituição. E eu me sinto muito seguro quando a gente lembra do parágrafo 1º do artigo 215. E o Constituinte foi muito feliz quando ele deixa lá bem claro toda e qualquer expressão cultural que faça parte do processo civilizatório. A antropologia, a sociologia demonstra de forma nítida, com vários relatos, de que a ave combatente faz parte do tecido social brasileiro. Machado de Assis no romance, Raquel de Queiroz no 15, vamos dizer, vai mais. Gabriel Garcia Marques, um grande, premiado na literatura, 100 anos de solidão. O grande Francisco Elia, um aficionado, um criador. Mas eu ainda vou além. João Bosco, em 76, publicou um LP. Galos de briga, a capa está lá, o pé de um galo com esporão. Então veja, é na história, é na antropologia, é na sociologia e é na Constituição. Zé Alberto, recentemente eu fiz um vídeo a respeito de um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, em 2004, que deu causa ganha ao Palácio do Galo, Centro Esportivo Galístico Palácio do Galo, que ficava ali em Olinda, né, na Avenida Presidente Kennedy. E em 2004, ele já funcionava, em 2002, quando foi fechado, ele já funcionava há 42 anos. Voltou em 2004, por decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, decisão transitada em julgado. Foram feitos vários eventos lá, várias confraternizações, vários eventos para a seleção de reprodutores, de exposição, de leilão, enfim, tudo relacionado à prática da atividade da avicultura esportiva e da preservação. E, infelizmente, essa decisão foi superada pelo STF, por uma decisão do STF, que assim como julgou a vaquejada crueldade, julgou também o galo crueldade, que é um fato muito interessante, que falaremos sobre isso lá na frente, porque as atividades culturais e desportivas, né, que foram afetadas pela decisão do STF, essas atividades culturais e desportivas realizadas com animais que foram afetadas pela decisão do STF, foi sanada pela emenda constitucional número 96, né, que diz justamente isso. As atividades esportivas e culturais realizadas com animais não se enquadraria no inciso 7º, parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, que no caso seria crueldade. E as duas atividades foram justamente as atividades do galismo, da avicultura esportiva e da vaquejada. E a vaquejada é tida hoje como completamente liberada, e o galismo sofre essa perseguição ideológica, preconceituosa, com os preservadores e praticantes dessa cultura. O que você teria para nos dizer disso aí? Eu sempre repito essa frase de que é o seguinte: qual para mim, Luiz Alberto, um sergipano, nato, apaixonado pela ave combatente, qual o conceito de crueldade e maus tratos? Para mim, Pedro, crueldade e maus tratos é toda e qualquer ação que existe a imposição do homem sobre a vontade do animal. E o que a gente percebe é que a avicultura,
esportiva, ela é diferente, ela não se prende a esse conceito de crueldade e maus tratos, porque não é a sua vontade e a minha que predomina sobre a vontade do animal. A vontade dele que prevalece. Está comprovado, a Universidade Federal da Paraíba, através do nosso amigo Anderson Batoré, publicou uma monografia do curso de zootecnia, comprovando através de um doutor do Departamento de Veterinária da Universidade Federal de Sergipe, que a capacidade belicosa da ave é um valor inato. Valor nato, no caso. É um valor nato inato, nasceu com ele. Então veja, você colocar esse animal para combater, você apenas está permitindo que ele desempenhe as habilidades com as quais ele nasceu para viver. Ele exerça a sua destinação Bom, genética. e a gente sabe o que é que o Ministério da Agricultura, através da CTBA, determina como condição de bem-estar animal. Permitir que um animal desempenhe as habilidades com as quais eles nasceram para realizar é uma condição de bem-estar. Então, retirar da ave combatente o direito de combater como um valor inato, aí sim o governo está praticando maus tratos e não o criador. Aí você me fez lembrar uma das 5 liberdades, né, dos animais, no caso dessas aves, né, elencadas pela Associação Mundial de Veterinária, que é a liberdade para o animal, no caso nossa ave, exercer seus comportamentos normais, seu modo de vida, os seus instintos. Então, na verdade, quando se persegue essa cultura, você, do galismo, da avicultura esportiva, você persegue a existência do próprio galo. E nesse momento, você contraria completamente a Constituição, porque você ameaça essas aves de extinção. Como eu falo sempre, não existe avicultura esportiva sem um galo combatente, no caso, os eventos para a seleção de reprodutores, e não existirá o galo combatente sem avicultura esportiva. Então, no momento que se persegue isso, se contraria o próprio inciso 7º, parágrafo 1º do artigo da Constituição, do artigo 225, no item 2, que ele fala que patrimônio genético, que deve ser deve ser coibido qualquer ação ou atividade que coloque qualquer animal em risco de extinção. Então, quando o Estado persegue o galo combatente, ele contradiz a própria Constituição. E só fechando aí essa situação que você falou, do galo exercer sua natureza, as habilidades dele, o combate dos galos é uma coisa natural, é uma dádiva da natureza ao galo, né? E permitir que ele exerça, simplesmente permitir a sua realização como galo combatente, seria, certo? No caso nós, maus tratos, se interferíssemos, né? Eu digo sempre o seguinte: a liberdade dos animais deve ser preservada, assim como aconteceu na natureza, e a maldade do homem só acontece quando ela é de forma gratuita. Ou seja, quando o homem age diretamente confrontando o animal de forma gratuita, maldosa, por pura maldade. Porque nas relações entre homens e animais, seja ela relação doméstica, relação comercial, uma relação esportiva, uma relação de consumo, né, uma relação de trabalho, essas relações entre homem e animal, naturalmente, você impõe a vontade do homem em algumas coisas, não na avicultura esportiva, mas nas outras relações, a vontade do homem sobre o animal, né? Mas isso não é maus tratos. Por que não maus tratos? Porque ele tem um objetivo, tem uma finalidade, consumo de carne, o comércio, o trabalho, enfim, uma série de coisas. Só seria maus tratos se essa imposição de vontade humana fosse por pura maldade, gratuitamente, a troco de nada. Não é verdade, Luiz? Ô Pedro, e a gente, para confirmar que tudo que a gente está comentando aqui está assegurado, tanto está na Constituição como em leis. Mas eu ainda vou além, eu vou me prender ao 215, que eu insisto, que o galismo é cultura. Olha, no nosso estado, na cidade de Laranjeiras, que para alguns historiadores do passado seria a Veneza sergipana, porque é um berço da cultura do meu estado, intelectuais, políticos, pessoas de grande vulto. Lá tem uma igreja que a Igreja Católica homenageou com o nome de Igreja do Galo. Se você for olhar o símbolo da França, tá lá, um galo. Na França é legalizado, sabia? Eu sei disso. Exato. Vocês percebam o seguinte, a prova de que isso é cultural, porque está assegurado. Tem uma tese de doutorado, infelizmente fiquei muito triste quando o Sandro de Goiás pediu que eu fizesse uma pesquisa para tentar conectar o professor do Rio Grande do Sul, e ele tinha falecido em fevereiro. Sérgio Alves Teixeira, neto de galista, filho de galista, e fez uma tese de doutorado, que para mim é o documento mais importante no Brasil no momento, que a antropologia produziu, mostrando que a avicultura esportiva tem um traço cultural inquestionável,
com a sociedade brasileira. E o Misael Costa também tem uma tese de doutorado sobre o galismo, com viés na história. Então é inegável que a avicultura esportiva, ela é cultura porque ela permeia toda a nossa sociedade. A Igreja Católica homenageou com uma das principais liturgias da igreja a Missa do Galo. Por que em homenagem ao galo combatente? Porque para os religiosos, o galo combatente é visto como um símbolo profético. A ave combatente, ela tem um valor profético, porque ela disse para Pedro, Pedro, tu me traíste por 3 vezes, vai me trair antes do galo cantar. E eu ainda vou além, se você entrar na mística egípcia... Deixa eu abrir um parênteses aí nessa Tranquilo, fala. A mística egípcia também tem um valor importante para o galo combatente. Fica à vontade, Pedro. Eu sou o anfitrião, então a casa é sua. Recentemente nós fizemos um vídeo no Centro de Criação e Preservação, Espaço Cultural, tá? E a gente disseminou. E nós mostramos assim várias réplicas de obra de arte no mundo todo relacionada ao galo combatente. Não ao galo mura, porque o galo mura é brasileiro. Ao galo combatente, de uma forma geral, são artes do mundo inteiro, tá? E uma exposição muito bonita, estava lá o painel com, sei lá, acho que 40 obras de arte, réplicas, né, expostas. E tinha um aqui, você me fez lembrar agora, que ela é exposta, a original é exposta no Museu do Louvre, em Paris, né? Que é São Pedro com a chave do céu, representando a chave do céu no chão, e um galo cantando, ou seja, falando ao seu ouvido, né? E é nitidamente, pela formação fisiológica daquele galo que está na arte, é nitidamente um galo combatente. Então, fecha com isso aí que você falou. Então, isso é uma prova de que se a gente fizer uma investigação de forma aprofundada, se desvestir da vestimenta do preconceito, o galismo no Brasil é para ser regulamentado. Eu fiz um estudo sobre o novo constitucionalismo na América Latina e eu percebi que países como Europa, como o Equador, Bolívia, eles veem a sociedade de forma plural. Então o que eles fazem? Como é que um tribunal composto de 11 homens vai julgar uma questão indígena se naquele tribunal ninguém sabe nada sobre a cultura indígena? Por exemplo, o homossexual que nasce numa tribo indígena é sacrificado, porque para eles tem uma questão envolvendo os deuses. Se ficar nítido que a cultura galística não está sendo valorizada e reconhecida, por que não os ministros do Supremo ter a humildade de convocar um criador para dirimir eventuais dúvidas, para que em um eventual querela a decisão possa ser justa, balizada em cima dos valores que estão assegurados na Constituição? Como Pedro bem mencionou, no 215, inciso 2º, é um patrimônio genético cultural que deve ser assegurado. E se nós, criadores, perdermos o que o galo nos transfere, que é essa vontade de insistir lutando, porque não sou eu que digo não, senhores, está na história. O general grego Temístocles, quando estava marchando para combater com os persas, ele encontrou 2 galos selvagens combatendo. E o que ele fez, Pedro? Parou o seu exército, pediu que todos observassem as aves combatentes e ele fez questão de botar lá, na mente daqueles guerreiros, um discurso de valorização moral. Estão vendo aqueles 2 animais? Não briga pelos deuses, não briga por esposas, por filhos, por símbolo religioso, briga por uma única finalidade: jamais se render. E é isso que eu conclamo a vocês, brasileiros, criadores, amantes, preservadores e aficionados. Vamos nos organizar. Sem força e representatividade política, não seremos ninguém. Mas se amanhã o galismo acender uma condição de que em cada estado exista uma associação estadual e a gente possa criar uma coordenadoria, todo mundo vai querer essa categoria que se apresenta como unida e que demonstra que o galismo nada mais é do que um espaço de confraria. Está aqui, pernambucano, andou aí seus 600 quilômetros para vir dialogar com o sergipano. Qual o objetivo? Nós não ganhamos nada com isso. Não existe promoção financeira, pessoal. É amor. Galismo é paixão. Tá no sangue. Tá na história do Lenaldo. É um antecessor familiar que foi escravo, que trouxe uma semente, que trabalhou com isso e ainda mantém viva essa cultura. É o que o Pedro mencionou. A cultura só deixa de existir se não houver continuidade. Aqui estou eu com 2 filhas. Uma se formando em odonto, outra está aí caminhando para o direito, mas eu digo sempre,
Vamos passar o final de semana na chácara para vocês conhecerem o que é a ave combatente. E elas entendem que tem um valor de respeito, de amor, de confraria e acima de tudo, preservação e assegurado na Constituição. O galista jamais pode ter medo de dizer: eu cultuo isso aqui. Você é vegano? Orgulho, né? Você é vegano? Cara, eu não convido você a comer carne. Agora, respeite também a minha intimidade. Eu não sou cultuador de corrida de cavalo, sou da ave combatente. Você é cultuador da vaquejada, eu sou da ave combatente. É na diversidade que se constrói o novo. É uma sociedade plural, não é isso, Luiz? Exatamente. Sem preconceito. Sem preconceito. E demonstrando que nós estamos aqui. Zé Carlos. Zé Carlos, vai dar uma palavrinha, vai dar um prazer a gente ter uma palavrinha sua. Vamos lá. Como avicultor esportivo, Olá, como pessoal. criador e preservador. Eu queria aqui agradecer a essa visita do Pedro Mendes, que se deslocou de Pernambuco para vir nos visitar e falar sobre o galo combatente. É oportuno e é prazeroso estar ao lado de Luiz Alberto, né, um estudioso, um pesquisador da avicultura, particularmente do galo Moura. E nós temos uma tarefa difícil pela frente, que é mostrar para a sociedade, mostrar para todos os segmentos político, civil, que o galo é uma ave que é milenar, está aí, e que nós temos que fazer um trabalho no sentido de criar e preservar e manter acesa a nossa cultura. Acesa a cultura, que É isso aí. do galo combatente. É isso aí, Zé Carlos. Um grande abraço. É isso aí, minha gente. Galismo é tradição, galismo é cultura, galismo é preservação e união, confraternização entre os avicultores esportivos. Nós não afetamos a sociedade em nada. Nós apenas somos preservadores, criadores, tá? Amantes do galo e preservamos não só o galo combatente, mas também uma tradição e uma cultura. Ok? Um abraço a todos, um abraço a todo o Brasil. Fiquem com Deus e acompanhem nossos vídeos. Pessoal, juntos somos muitos e somos fortes. Vamos acreditar que pessoas como Pedro, como Alberto, como Zé Carlos, podem trazer algo de produtivo para o galismo. Nós precisamos de você, do seu apoio, você conosco. Esse canal é nosso. Um abraço.